Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do Holder Grafista. Já que este é o primeiro vídeo do canal, eu decidi trazer um conteúdo bem mais básico sobre como seria o início, sobre a parte mais básica sobre investimentos. E pois bem, os investimentos eles se separam basicamente em duas áreas: a renda fixa e a renda variável. Já vou mostrar para vocês as diferenças entre uma e outra. Quais são as características da renda fixa? Ela tem um menor risco, porque normalmente você está emprestando dinheiro para uma empresa e ela vai te pagar. E como você não tem a variação patrimonial, que seria a próxima característica ali, você não tem aquele risco de, no momento em que você precisar sacar o dinheiro, ele estar valendo menos do que o que você colocou. Apenas em alguns casos específicos que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes em outro vídeo. Mas na grande maioria, na renda fixa, você pode investir sem medo de variação cambial e com menor risco. As taxas são acordadas no momento da aplicação. O que isso quer dizer? Você tem aplicações pré-fixadas ou pós-fixadas. O que isso quer dizer? Pré-fixada, você vai garantir uma taxa que aquele investimento irá render ao ano, no momento em que você for aplicar o dinheiro. Por exemplo, você vai investir em, por exemplo, um CDB, no qual ele está te garantindo um rendimento de 10% ao ano. Isso você sabe exatamente que ele vai render 10% ao ano no momento em que você está aplicando. Então é uma taxa pré-fixada, já acordada no momento da aplicação. Ou pode ser, por exemplo, uma taxa fixa a 120% do CDI, que é uma dos índices que a gente usa na renda fixa, que eu vou explicar melhor também num outro investimento. Pois bem, ele pode ter diferentes prazos para a retirada do dinheiro. Por exemplo, nós temos investimentos como o Tesouro Selic, que você pode aplicar nele e em D mais 0 você pode retirar, ou seja, você solicita e se você solicitar até o meio-dia, você pode retirar o dinheiro no mesmo dia ainda. Se você solicitar após o meio-dia, no dia seguinte, no início da manhã, você já vai ter disponível o valor. Ou seja, é em curtíssimo prazo. Agora tem outros investimentos no qual você vai ter que deixar aquele investimento, aquele dinheiro parado durante mais tempo. Porém, em troca, ele vai ter uma rentabilidade maior do que esses que tu pode retirar a qualquer momento. Eles podem ter uma proteção de uma instituição. Por exemplo, o que acontece? No próximo slide eu já vou mostrar ali. Nós temos os CDBs. Os CDBs, eles são um tipo de investimento no qual você empresta dinheiro para os bancos. E para proteger você, caso um desses bancos venha a quebrar, existe o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante a sua aplicação em até R$250 mil por corretora, por instituição no qual você investiu. Entendeu? Até R$250 mil ali está garantido, está coberto pelo FGC. Porém, já que ele tem um menor risco, também o potencial de retorno acaba sendo menor. É claro, depende o timing, depende do momento em que você investe. Caso você investir em um momento em que a Selic está no alto, a Selic é a taxa básica da economia. Ela varia a cada 45 dias, ela dá uma variada. Se você pegar e conseguir um investimento em renda fixa
em um momento em que essa Selic está alta, você vai conseguir um retorno maior, enquanto que se você investir em um momento que ela está baixa, um retorno menor. Nós temos alguns exemplos aqui da renda fixa. O Tesouro Direto. O Tesouro Direto, o que é? Você vai basicamente emprestar dinheiro para o governo federal. Você vai emprestar, e esses são os investimentos mais seguros de todo o país. Dentre todos os investimentos disponíveis dentro aqui do nosso país, esses são os mais seguros porque você empresta para o governo. E o único risco seria o nosso próprio governo quebrar. Mas antes dele quebrar, todas as outras instituições do país praticamente já iam ter quebrado. E o governo daí ele tem essa ferramenta que, se ele precisar, em últimos casos, ele pode emitir mais dinheiro para te pagar. Vai gerar uma inflação? Vai gerar, que é um aumento dos preços. Mas, em últimos casos, ele pode fazer isso. Daí, dentro do Tesouro Direto, eu reduzi aqui, eu peguei as 3 principais opções. São o Tesouro Selic, que é aquilo que eu falei antes, que é uma aplicação de um prazo bem curto, que você aplica e em pouco tempo você vai receber aquele dinheiro de volta. No caso, se você precisar sacar. Caso você não precisar sacar, você pode deixar até o vencimento, que normalmente é uns 3, 4 anos. Daí vence, aquele dinheiro vai cair na tua conta, vai ser cobrado o imposto em cima. Relaxa, o imposto ele é retido já pela corretora ou pelo banco por onde você investir. Você não vai precisar você mesmo fazer o cálculo e pagar, ele já é retido na fonte. O Tesouro IPCA mais o que é? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que é esse índice? Ele é o índice mais usado pelo governo para calcular a inflação, que é aquele aumento dos preços. Tem esse e mais um outro, mas o outro não vai importar para nós agora. O principal agora para nós é o IPCA. Nesse investimento de renda fixa, o Tesouro IPCA+, o que é esse maisinho ali? É uma taxa pré-fixada. Lembra do que eu falei da pré-fixada? Então, esse investimento ele vai render esse índice de inflação, o IPCA, mais uma taxa, que pode variar 3, 4, 5, 6%. Entendeu? Então, esse investimento ele te garante que você vai ter um retorno real todos os anos. Real eu quero dizer acima da inflação, ou seja, você não vai perder poder de compra. Porque o que poderia acontecer? Você ganharia um retorno bom, mas todos os produtos eles aumentaram de preço a uma porcentagem acima daquele teu ganho. Então você não teve um ganho real. Você teve um ganho real negativo, entendeu? Esse investimento ali, ele te garante que você vai ter um ganho real positivo. Que no caso seria essa taxinha do maisinho ali e mais o IPCA, que seria a inflação. Daí nós temos o Tesouro Pré-Fixado. Tesouro Pré-Fixado, como eu já falei antes, você vai emprestar o dinheiro para o governo, nesse caso ali, a uma taxa pré-fixada. Por exemplo, você vai ver lá e o governo está disposto a te remunerar o teu capital a 10% ao ano. Se você acha que 10% ao ano está ok, beleza. Você vai pegar, vai colocar o seu dinheiro lá e você sabe que durante aquele prazo que você definiu lá, que vai ter bem certinho a data de vencimento do título, até aquele prazo lá, você vai deixar o dinheiro alocado e ele vai render esses 10% ao ano. Essa taxa pode variar de acordo com a taxa Selic que eu citei antes. Daí o que acontece? Temos as opções também dos CDBs. Os CDBs, diferente do Tesouro Direto, no Tesouro Direto você empresta para o governo. Nos CDBs você vai emprestar para os bancos. Os CDBs é aquele investimento que ele tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito.
E ele pode ter as taxas, que nem eu citei ali, ele pode ter as taxas atreladas à inflação, pode ter as taxas pré-fixadas. Normalmente os CDBs eles são emitidos com taxas pré-fixadas. Normalmente eles oferecem um rendimento maior do que o Tesouro Direto. Por quê? São mais arriscados. A chance de um banco quebrar é maior do que o do governo quebrar. Por isso que, para os bancos conseguirem captar esses dinheiros, esse capital, através dos CDBs, eles têm que oferecer uma taxa maior. Entendeu? Aí nós temos as debêntures. As debêntures, o que acontece? Você empresta dinheiro para as outras empresas que não são financeiras. CDBs são para os bancos. Agora, as debêntures são para as outras empresas que não são financeiras, ou seja, não são corretoras e não são bancos. São outras empresas. Essas debêntures, elas não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, são mais arriscadas. Eu recomendo para um investidor iniciante não começar por essas. Começa por um Tesouro Direto, ou pelo menos, ou pode ser também algum CDB. Inclusive, eu sei que tem vários investidores, ou melhor, que ainda não são investidores, que vão olhar esse vídeo e não tem nenhuma aplicação ainda. Para você que ainda não tem um conhecimento suficiente para se sentir seguro, eu recomendo que, no mínimo, deixem o dinheiro na poupança. É o mínimo. O que acontece? Porque se você deixar o dinheiro em uma conta corrente, sem render nada, ou deixar o dinheiro em casa, o que vai acontecer? Vai acontecer que o preço de tudo à sua volta vai aumentar devido à inflação, enquanto que aquele seu dinheiro vai continuar a mesma coisa. Então você entende? Com tudo aumentando de valor e o seu dinheiro permanecendo no mesmo valor, você está perdendo o poder de compra. O que a gente podia comprar com R$100 há um ano atrás, a gente já não consegue mais comprar com R$100 hoje em dia, por causa da inflação, entendeu? Então, no mínimo, uma das aplicações mais seguras e mais de fácil acesso é a poupança. Então, no mínimo, coloca ali numa poupança. O próximo passo seria o Tesouro Selic, que eu acabei de explicar ali. O Tesouro Selic é uma aplicação bem parecida com a poupança, porém, ele rende mais e ele tem uma segurança até maior do que a poupança. Só que o acesso dele não é tão simples assim. Você precisa você precisa solicitar através do banco, e o banco normalmente ele vai cobrar alguma taxinha, ou através de alguma corretora, mas daí você vai ter que abrir conta numa corretora. Mas de qualquer maneira, abrir conta numa corretora, cedo ou tarde você vai ter que fazer isso, se você quiser investir. Pois bem, agora podemos ir para a parte de renda variável. O que acontece? Na renda variável possui um maior risco. E por quê? Por causa da variação patrimonial diária. O que isso quer dizer? Nos investimentos de renda variável, como o próprio nome diz, o investimento que você faz, ele vai ficar variando. Por exemplo, as ações. As ações são negociadas todos os dias. E todos os dias elas ficam variando de preço no mercado, na bolsa de valores. E todo dia, praticamente, elas vão ter valores diferentes do dia anterior. Então, você não tem como prever exatamente no curto prazo se as ações vão subir, vão cair, vão continuar na mesma. Elas não têm um rendimento já que a gente consegue prever, que nem a renda fixa. Como eu acabei de citar ali no terceiro ponto, não há garantias de retorno, exatamente. O que acontece? Na renda fixa, você já acorda uma taxa de retorno no momento em que você está fazendo a aplicação, enquanto que na renda variável você não tem garantias.
o dinheiro que você coloca, ele pode valorizar 50% em um ano, como também ele pode cair 50%. É por isso que envolve muito mais complexidade e muito mais análises por trás. Por isso que a renda variável é recomendada para investidores um pouco mais experientes. Para investidores que estão começando, eu recomendo abrir conta em uma corretora e começar pela renda fixa. No quarto ponto, em caso de solicitação de retirada do dinheiro, ele só estará disponível em 2 dias úteis. Isso é por causa da taxa de Isso é por causa do tempo de liquidação da Bolsa de Valores. No momento em que você fizer a venda de alguma ação, você só vai receber o dinheiro daquela venda depois de 2 dias úteis. Então tem que se atentar a esse ponto aí. A renda fixa ela pode variar bastante, como por exemplo o Tesouro Selic. Se você solicitar até o meio-dia, você já vai ter o dinheiro no mesmo dia. Agora outros investimentos lá vai ter outros prazos definidos. Na renda variável é isso daqui, é 2 dias úteis. Você solicita, ou melhor, você vende as ações ou outros investimentos em renda variável e depois de 2 dias úteis você vai ter o dinheiro na sua conta. Não possui proteção contra perdas financeiras. Como eu falei, o que acontece? O Tesouro Direto é o governo que te garante. Os CDBs têm a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. As debêntures não têm proteção. Assim como a renda variável, ela não tem uma proteção. Se você investir e perder 50% do capital que você colocou, você não tem para quem reclamar esse dinheiro e recuperar ele. Por isso que é um investimento de maior risco. Porém, ele tem um maior risco, mas ele tem um potencial de retorno maior. Se você fizer uma análise acertada e comprar ações ou outros investimentos de renda variável no momento correto, no momento em que eles estiverem baratos, você pode ter uma apreciação, um aumento do seu patrimônio bem grande, de 50%, 70% ou 100%. E eu já vi outros investimentos acima disso. Nos exemplos nós temos as ações, que são pequenos pedaços de empresas. A partir do momento que você entra na Bolsa de Valores e compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa e você vai ter direito a receber parte dos lucros daquela empresa. Por exemplo, o Banco do Brasil. A partir do momento, agora no momento em que eu estou gravando, as ações do Banco do Brasil estão mais ou menos em R$29. Com R$29 você poderia ir lá, comprar uma ação e se tornaria sócio do Banco do Brasil. Toda vez que ele compartilhasse os seus lucros entre todos os seus acionistas, você teria direito a receber esses lucros. Porém, como eu falei, variam bastante. Por que variam? Seja porque tem investidores grandes se desfazendo das posições ou comprando novas posições, né? Grande quantidade de ações. Seja porque a empresa acabou tendo um resultado ruim. As empresas elas sempre divulgam seus resultados trimestre por trimestre. Às vezes, se elas anunciarem um resultado ruim, os investidores podem não gostar disso e as ações caírem, assim como também devido a algum problema em toda a economia e todo o mercado pode cair e arrastar essas ações junto. Como, por exemplo, agora nos últimos 2 anos, nós tivemos a crise causada por toda essa doença. Agora, daí também nós temos os FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. O que são os FIIs? São basicamente o que é um fundo para iniciar a conversa. Um fundo são vários investidores juntando capital e dando esse capital na mão de um gestor, e esse gestor vai pegar esse capital e vai fazer alguma coisa que esses investidores, que agora são cotistas,
queriam que ele fizesse. Tem vários tipos diferentes de fundos de investimento, mas eu vou me deter agora ao fundo de investimento imobiliário. Nesse caso, o que esse gestor vai fazer? Ele pega esse dinheiro e ele usa para comprar imóveis. A grande maioria dos FIIs, eles são para imóveis. E os que não compram imóveis especificamente, eles investem em alguma outra área que seja ligada ao mercado imobiliário. Mas de uma maneira bem simples. O que eles fazem? Eles compram prédios, compram galpões logísticos, compram vários imóveis diferentes assim, e o que eles fazem? Alugam para grandes empresas ou outros clientes grandes. Daí o que acontece? Esses clientes, eles vão pagar um aluguel mês a mês, e esse fundo de investimento imobiliário, ele vai distribuir esses aluguéis entre todos os cotistas, no caso aqueles investidores. Então, é uma forma muito boa de se gerar uma renda passiva, que é aquela renda que você recebe sem precisar trabalhar para isso. Todos os meses você vai estar recebendo um pouquinho de dinheiro. Nós temos os BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que são basicamente o quê? Sabe a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, que tem ações lá? Pois bem, nós podemos investir naquelas ações lá de fora, sem precisar abrir conta em uma corretora lá fora, sem precisar mandar dinheiro, transformar real para dólar. Não precisamos fazer nada disso. Nós podemos investir diretamente naquelas empresas, quer dizer, diretamente não, mas nós podemos investir naquelas empresas através desses BDRs. O que são os BDRs? Um BDR, ele é um BDR, ele é uma parte, ele representa uma parte de uma ação de uma dessas companhias lá de fora. Por exemplo, vamos supor, o que os gestores de BDRs fazem? Eles compram uma ação lá de fora, que é de uma empresa lá, que é cotada em dólar, e, por exemplo, divide aquela uma ação em 5 BDRs. Então, se você vir aqui e comprar um BDR, você vai ter o equivalente a 1/5 daquela ação. Então, se aquela ação lá na Bolsa dos Estados Unidos valorizar ou desvalorizar, o BDR vai desvalorizar ou valorizar junto. Só que daí também tem a questão cambial, que é o dólar. Se o dólar valorizar muito em relação ao real, isso acaba puxando esse BDR para cima. Mas deu para entender? O BDR, ele simplesmente é uma parte de uma dessas ações lá de fora, que você pode investir aqui no Brasil sem precisar comprar diretamente aquela ação. Aí o ETF, Exchange Traded Fund. O que é o ETF? Ele é um fundo que replica um índice. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do Ibovespa, ou Índice Bovespa. Você sabia que é possível você investir diretamente nesse índice Bovespa? Sim, é possível, através de um ETF. Qual que é esse ETF? O mais usado é o BOVA11. BOVA11. O que acontece? Esse BOVA11, ele é um fundo que o objetivo dele é replicar exatamente o desempenho do índice Bovespa, comprando exatamente as mesmas ações e mantendo a mesma proporção que elas têm no índice Bovespa. Dessa maneira, o BOVA11 ele tende a performar praticamente igual ali ao Ibovespa. Isso que é um ETF. Um ETF, daí nós temos vários índices no mercado, de várias áreas diferentes, e para a maioria desses índices, nós vamos ter pelo menos um ETF no qual nós podemos investir. E esse ETF vai ter praticamente a mesma variação patrimonial, mesma valorização ou desvalorização que aquele índice.
Então é muito interessante. Como nós podemos acessar esses investimentos? Podemos através dos bancos ou através das corretoras. Porém, eu não recomendo os bancos. Por quê? Porque os bancos eles não trabalham só com isso. Eles trabalham capturando recursos e emprestando esses recursos. Então, quando você for tentar fazer um investimento desses em bolsa de valores, normalmente eles vão cobrar taxas muito altas para isso. Enquanto que, por exemplo, se você for investir em renda fixa, por exemplo, CDBs, na grande parte, esses bancos, eles vão oferecer apenas os próprios CDBs deles mesmos. Porque, como eu falei, os CDBs é certificado de depósito bancário. O que é o CDB? É como essas instituições financeiras captam recursos, captam dinheiro. Então, se você for investir pelo banco, esse banco ele vai ter o próprio CDB dele mesmo. E se você for investir nesse CDB, ele não vai ter um rendimento bom. Se você for olhar no mercado, vai ter outros CDBs tão seguros quanto, com um rendimento bem maior. Então, eu recomendo, tanto para investimentos de renda fixa, como investimentos de renda variável, investir através de corretoras. Corretoras não vão ter agências físicas que nem os bancos. Então vai ser tudo digital. Mas isso acaba ajudando também para que elas tenham menos custos e você, consequentemente, investindo por elas, você também tenha menos custos. Lembrando, pessoal, esse aqui é apenas o primeiro vídeo. Eu vi que ficou meio grande aqui, mas é apenas o primeiro vídeo do canal. É um vídeo teste. Caso a qualidade estiver ruim, peço desculpas. Eu vou trazer mais conteúdo explicando bem certinho cada uma dessas partes aqui e com uma qualidade melhor. Daí eu peço que vocês deixem nos comentários aqui do vídeo sugestões de conteúdos que possam ser úteis para vocês, conteúdos relacionados ao mercado financeiro cujo vocês não entenderam direito, vocês têm algumas dúvidas, perguntem aqui nos comentários para que daí eu vou trazer vídeos sobre essa área explicando bem certinho. E eu agradeço por terem assistido até aqui. 27 minutos de vídeo. Os próximos vídeos eu prometo que eu vou tentar deixar eles menores para não ocupar tanto tempo de vocês. E vou trazer um conteúdo bem mais focado. Aqui foi um conteúdo bem mais geral, assim, de renda fixa e renda variável, só para vocês terem uma ideia, assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.